pessoal, então vamos dar continuidade aos exercícios 2 que a gente já vinha fazendo, né? Na questão 7 aqui, eu quero que vocês criem uma função que calcule a média, mediana e moda de um vetor numérico. Então vai lá, pausa o vídeo, tenta resolver essa questão e já eu mostro para vocês como é que faz. Então vamos lá, vou chamar isso aqui de tendência central, porque a média, mediana e moda são medidas de tendência central. Então vou lá, coloco a setinha, escrevo function. Dentro aqui vão meus argumentos. Meu argumento vai ser um vetor, um conjunto de dados. Abre e fecha chaves. E aqui dentro vai o corpo da função. Então primeiro eu vou calcular a média. Média vai ser igual a min, é a função de média. Então vou colocar a média do vetor. A segunda função é a mediana, que eu vou ter que calcular. O R tem uma função chamada median vetor. Aí é que chega o problema, na hora da moda. O R não tem uma função pronta para escrever a moda. Então você vai ter que fazer uma função de moda antes de escrever aqui, né, a função de tendência central. Então tá, vamos começar a planejar essa função de moda. Então eu vou colocar aqui, ó, calc, underline moda, vai ser minha função. Vou ensinar a fazer essa função de uma maneira diferente. Tá? Então, uma coisa que eu tenho quando eu vou escrever a função é que normalmente a gente pula um passo importante que é planejar essa função. Isso porque elas são pequenas aqui, mas vamos fazer agora como a gente deveria fazer de fato, planejando a nossa função. Então o que é a moda, primeiro de tudo? A moda vai ser o cálculo, né, do número que mais aparece no meu conjunto de dados. Então essa é a moda. Como é que eu devo então fazer um algoritmo para a moda? A primeira coisa então, se eu quero identificar qual é o dado que mais aparece na minha amostra, o primeiro ponto, o primeiro passo, vou colocar aqui passo 1, é o que? É calcular quantas vezes cada número aparece. O segundo passo, eu vou ter que identificar o número que aparece mais vezes. O terceiro passo, eu vou então capturar esse número, né, e retornar esse número, na verdade. Do 2 aqui, que aparece mais vezes. Certo, então essa é a estrutura da minha função. Então eu tenho que traduzir isso aqui para o R. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é, eu vou dizer que isso aqui é uma função, function. Ele vai ter que entrar como vetor, né? Então o meu argumento é um vetor. E aqui dentro seria esse código. Tá, quantas vezes cada número aparece? Qual é a função que faz isso? Se vocês buscaram no Google, essa função é a função table. Então vou mostrando para vocês aqui usando um vetor de exemplo, tá? Vou colocar aqui, exemplo. Quer dizer, eu vou escrever vetor, né? Que já está aqui com o nome do argumento na minha função. Então vou fazer esse vetor de modo que o número 2 ele apareça 3 vezes e ele é a minha moda. Tá? Ele é o número que mais aparece nesse meu vetor aqui. Ó. Certo, então quando eu calculo o table do vetor, você vai ver que ele vai dizer, olha, o número 1 ele apareceu 2 vezes, o número 2 ele apareceu 3 vezes, dá um zoom aqui, ó. O número 2 apareceu 3 vezes, o número 3 apareceu 2 vezes. Certo. Então eu calculei o meu passo 1. Vou chamar ele aqui de Z. Agora eu preciso calcular, vou colocar ele aqui, ó, do lado também. Agora eu preciso calcular esse passo 2. Identificar o número que aparece mais vezes. Bem, visualmente eu sei que ele é o número 2, que ele aparece 3 vezes. Mas como é que eu identifico isso? Primeiro, para identificar qual é o máximo, o maior número do meu vetor, eu tenho que usar a função max. Então eu posso fazer max do Z, ele vai me dizer que o max foi 3 vezes. Então quem do Z foi igual ao máximo? Ele vai me dizer que ó, o 1 foi falso, o 2 foi true e o 3 foi falso. E agora, então, como é que eu pego o vetor que foi igual, o número do meu vetor que foi igual ao Z? Onde é que o meu 2 aparece nessa história aqui?
ele aparece no nome do meu vetor Z. Beleza, mas primeiro deixa eu gravar aqui, ó. Vou gravar aqui a posição, né, do meu verdadeiro. Já sei que a posição é essa aqui. Então eu preciso agora pegar esse nome, que é o 2. Como é que eu pego o nome de um vetor? Posso usar a função, se vocês olharam no Google, names, z. Ele vai aparecer aqui, olha, os nomes de todos. 1, 2 e 3. Como é que eu faço para pegar o 3? Eu vou usar o colchetes. E aqui dentro eu vou colocar a posição. O que ele vai soltar para mim? O número 2. Então esse aqui é o meu resultado. Então eu identifiquei aqui o número que aparece mais vezes. Certo, apareceu o resultado aqui, eu posso retornar o resultado. Sendo que tem uma coisa. Tá vendo que o 2 aqui ele está entre aspas? Porque ele estava como nome do vetor. Então ele não está como número, está como caractere. Então, uma coisa que eu tenho que fazer antes é transformar isso em número. Como eu faço isso? Usando essa função as.numeric. Eu faço uma coerção desse meu resultado para um número. Ele já entende então que aqui agora é um número 2. Beleza, fechei aqui, calculei minha moda, fiz minha função de moda, agora eu posso usar ela aqui dentro. Calc, moda, boto aqui no vetor. E agora eu tenho que retornar um resultado. Qual vai ser o resultado? Vai ser a média, a mediana e a moda. Retorno esse resultado. E beleza. Vou aqui carregar desde o começo. Vou usar esse meu vetor de exemplo. Vamos ver agora se funcionou, testar a nossa função. Copiar aqui embaixo. Tendência vetor. E ele está dizendo que a média, a mediana e a moda são todos iguais, são um valor número 2. Se eu coloco aqui mais 3, a coisa já vai mudar, vamos ver. Agora eu tenho uma média que é diferente da mediana e da moda. Enfim, você pode estar testando isso aí com vários números, vários vetores e ver se isso funciona bem. Se a nossa função funciona bem. Ela tem algumas limitações, espero que você consiga descobrir aí em casa quais são as limitações dessa função. Tá, um outro aspecto que a gente pode melhorar isso aqui é que o nosso vetor, ele tá retornando pra gente, ó, 3 números em sequência, mas eu não sei qual deles é a média, mediana e a moda. Eu posso fazer o seguinte, eu posso nomear esse meu vetor usando a função names. Então eu posso botar aqui, ó, names resultado. O nome do meu vetor, o nome de cada um dos meus vetores, dos meus números dentro desse vetor, eu posso indicar ele aqui, ó, usando também a função concatenar. Lembra como eu escrevo um caractere entre aspas? Então, abro as aspas, vou até dar um zoom aqui, abro as aspas e posso dizer, olha, o primeiro é a média, o segundo é a mediana e o terceiro é a moda. Carrego de novo minha função. Agora, quando eu retorno o resultado, ele vai me dar os 3 nomes aqui e eu posso identificar o que é a média, o que é a mediana e a moda mais fácil. Beleza. Então essa já foi um pouquinho mais complicada, porque na verdade você tem que escrever 2 funções, né? Você tem que retornar 3 resultados ao invés de só um. Então o nosso resultado aqui foi um vetor completo, né? A gente aprendeu também a colocar o nome, mexer no nome aqui em cima, certo? Fazer a correção do caractere num número. A gente já usou aqui um teste booleano para ver qual era o máximo. A gente aprendeu essa nova função máxima. Ok. No exercício 8, então, eu quero que vocês calculem o índice de diversidade de Shannon de um local. Eu quero que você crie uma função para calcular a diversidade de Shannon. Tem alguns pacotes que já tem essa função pronta, mas não é esse o objetivo. Eu quero que você crie sua própria função e calcule com base num vetor de abundâncias. Então, pessoal, vocês provavelmente buscaram a fórmula do índice de diversidade de Shannon, tanto no livro quanto no Google. Tá? Vocês devem ter chegado a algo
como isso aqui. Então, essa é a fórmula de diversidade de Shannon. O PI ele vai ser a abundância relativa, o LN é o logaritmo neperiano, tá? S é a riqueza de espécies na comunidade, tá? E o H' aqui é o índice de diversidade de Shannon. Então, como é que a gente vai escrever isso aqui? Vamos traduzir essa fórmula. Então, vou dar o nome da minha função de Shannon. Vou colocar aqui function. O que eu vou ter que entrar na minha função? Então, eu preciso de um vetor que represente o quê? A abundância das espécies nessa comunidade, certo? Então, vou colocar aqui a abundância. Que eu vou abrir as chaves e aqui dentro vai o meu código. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular essa proporção aí da abundância total, que é o PI. Então, mas o PI, ele precisa primeiro da abundância total. Então, como é que vai ser a abundância total? A abund, ela vai ser, vou chamar aqui abund total. Vou colocar que vai ser a soma da abundância. Depois, eu vou ter que calcular aqui esse tal PI. O que vai ser isso? O PI nada mais vai ser do que a abundância dividido pela abundância total. Depois ele fala aqui, ó, para calcular o logaritmo neperiano de PI. Então vamos colocar aqui, ln de PI. A gente já viu que a função para o logaritmo neperiano é o log de PI. Agora o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar um pelo outro, certo? Então vamos lá. Vou multiplicar, vamos fazer aqui, PI multi, vai ser PI multiplicado por ln de PI. Ok, e agora o que é que falta? O próximo passo é somar isso tudo, como a gente está vendo aqui no símbolo de somar, ou seja, some todas as espécies, está me dizendo. E ele está dizendo que é o número negativo aqui, ó. Então vamos colocar aqui negativo, esse vai ser o meu resultado. E eu vou retornar aqui meu resultado. Vamos ver agora. Carreguei aqui a função, vou criar um vetor de abundância. Então vamos lá, meu vetor de abundância, digamos que eu fui lá, encontrei, para a espécie 1 eu encontrei 10 indivíduos, para a espécie 2 eu encontrei 13 indivíduos, para a espécie 3 eu encontrei 30 indivíduos, para a espécie 4 eu encontrei 20 indivíduos, para a espécie 10 eu encontrei 10 indivíduos também. E para outra espécie mais rara eu encontrei um indivíduo. Então calculei aqui a abundância, agora eu vou rodar minha função do Shannon na abundância. Ele deu que o meu Shannon é de 1.5. Então, o que é que significa isso aqui, pessoal? O que é um índice de diversidade? O índice de diversidade, ele está, na verdade, misturando a riqueza e a abundância de um local. Ou seja, quanto mais espécie eu tiver e quanto mais a distribuição de abundância dessas espécies forem equitativas entre as espécies que eu encontrei lá, maior vai ser minha diversidade. Só que esse número, assim, sozinho, ele não indica nada. O Shannon, ou qualquer outro índice de diversidade, ele só faz sentido quando em termos de comparação. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui que eu fui num outro local, vou chamar ele de abundância 2, esse outro local, e esse outro local eu tinha valores mais equitativos. Ao invés de 30 aqui, eu tinha outro com 11, ao invés de 20 aqui eu tinha um com 12, ao invés de 1 aqui eu tinha um com 9. Quando eu comparo a abundância 1 com a abundância 2, você vai ver que o índice de diversidade deu maior no local 2. E se eu colocar um outro local, em que na verdade eu tenho mais uma espécie, quem vai ter a diversidade maior? O local 3, porque agora eu aumentei a riqueza de espécies desse local. Então o índice de diversidade está misturando essas duas coisas, riqueza e equitatividade entre as minhas espécies que estão ali. Ou seja, quão bem distribuída é essa abundância entre as espécies. Agora, digamos que, por exemplo, eu tenho um local 4, por exemplo, em que eu tenho a mesma quantidade de espécies aqui, eu tenho
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espécies, mais uma tenha 1000 indivíduos. Ou seja, quase todos os indivíduos dessa comunidade estão concentrados nessa última espécie. Vamos ver o que acontece com o índice de diversidade de Shannon. Ele vai mostrar um valor ainda mais baixo. Ou seja, mesmo com mais espécies e com mais indivíduos, como essa comunidade aqui ela é quase que totalmente dominada por essa última espécie, a diversidade nela é muito baixa. Ou seja, se eu entrasse nesse local 4, eu praticamente só encontraria dessa espécie aqui e raramente encontraria das outras. Então isso que é um índice de diversidade. No próximo vocês vão ter que calcular um índice, fazer uma fórmula para calcular o índice de diversidade de Simpson de um local. Então pausa o vídeo e faz isso aí pra gente. Então vamos lá, pessoal, vamos resolver o exercício 9. Calcule o índice de diversidade de Simpson de um local. Vocês provavelmente encontraram já a fórmula do Simpson, da diversidade de Simpson. Deve ter sido algo parecido com isso. Aqui que eu vou mostrar para vocês, tem algumas variações de como escrever essa fórmula, mas basicamente é isso. Então a gente vai ter aquele mesmo elemento, o PI, que é a abundância relativa. Então em alguns casos você vai ver aqui um Nzinho sobre um Nzão, né? Ou seja, a abundância de cada espécie dividida pela abundância total, que é exatamente esse PI, ou seja, a abundância relativa. Ele é elevado ao quadrado e depois isso aqui é o somatório. Esse componente aqui, ele representa algo na prática. Ele quer dizer, se eu for numa comunidade biológica e pegar 2 indivíduos aleatoriamente, qual é a probabilidade desses 2 indivíduos pertencerem à mesma espécie? Se essa probabilidade for alta, significa que a minha comunidade tem pouca diversidade, ou seja, toda vez que eu pego 2 indivíduos, eles devem provavelmente pertencer à mesma espécie. Se essa probabilidade for baixa, eu vou ter uma diversidade maior, porque significa que toda vez que eu pego 2 indivíduos, eles provavelmente pertencem a 2 espécies distintas. Então, para reverter isso aí, como esse cálculo aqui, quanto mais baixo, maior a diversidade, quanto mais alto, menor a diversidade, tem esse componente aqui que é para subtrair do 1. Tá? Em alguns casos, ele vai dividir 1 por isso aqui. Os dois são válidos como índice de diversidade de Simpson. Então vamos calcular isso aqui, depois eu mostro a outra variante. Tá. Então, a primeira coisa que eu tenho que colocar é o nome da minha função. Vou chamar de Simpson. Escrever aqui function. Aqui dentro eu vou ter que ter o meu argumento. Meu argumento vai ser a abundância também, né? Abre chaves, fecha chaves. O que é que vai aqui dentro das minhas chaves? Vou dar um zoom aqui para ver se vocês conseguem ver melhor. O que é que vai aqui dentro, então, dessas chaves? A primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o PI. Lembra que a gente já viu como calculo o PI aqui em cima? Eu preciso calcular a abundância total e preciso calcular, então, a abundância dividida pela abundância total. Vou só copiar isso aqui e vou colocar aqui embaixo no Simpson, que ele calcula o PI igualzinho para a gente. O próximo passo é elevar esse PI ao quadrado. Então, vou colocar aqui PI ao quadrado. Vai ser PI elevado a 2. Depois, então, tem que fazer uma somatória disso tudo. Então, vai ser a soma de PI. 2. Eu tenho que subtrair isso por 1. Posso colocar aqui direto já. 1 menos a soma do PI. E esse vai ser o meu resultado. Vou retornar para o usuário o resultado. E pronto, temos nossa função de Simpson. Vamos testar ela aqui. A gente pode testar com os mesmos conjuntos de dados que a gente testou aqui em cima. Vou copiar aqui e só trocar o nome da função. Então o que ele vai dizer? Ó? Essa é o índice de Simpson para a abundância 1, que é essa aqui. Esse é o para o 2, esse é para o 3, esse é para o 4. Ele está dizendo aqui ó, que o 4 ele é o menos diverso, que é aquele caso que a gente colocou uma espécie dominando toda a comunidade, com 1000 indivíduos. Ele está dizendo que a minha comunidade 3 é a mais abundante, porque ela é mais ou menos equilibrada em termos de abundância entre as espécies, e ela tem uma riqueza maior, por exemplo, que o local 2, que tem também uma abundância equilibrada, mas tem uma riqueza menor. E essa daqui, por sua vez, tem uma diversidade maior do que a 1,
porque ela tem uma distribuição de abundâncias mais equitativa. Então, lembrando de novo, os índices de diversidade eles vão misturar a riqueza de espécies com a abundância relativa para gerar um índice que represente mais ou menos a diversidade. Tem algumas críticas a esses índices, eu vou passar para vocês um artigo para vocês darem uma olhada e se aprofundar nesse tema. Mas está aí, a gente calculou então o índice de Shannon e o índice de Simpson. Existe um pacote que já tem essas funções prontas, que é o Vegan. Se você quiser, você pode instalar ele aí, usando a função install.packages, coloca entre aspas, escreve Vegan, tudo minúsculo, dá um Ctrl Enter, ele vai instalar esse pacote para a gente. Tá? Eu vou adiantar aqui, passar o vídeo mais rápido para vocês verem já ele instalado. Ok, uma vez que o pacote foi instalado, a gente pode vir aqui com o Library, Vegan. Então ele carregou o pacote para a gente, ou seja, as funções que tem nesse pacote agora vão estar disponíveis para mim. Aqui embaixo ele vai ter uma função que chama Diversity. Se eu olho o help dela, vou colocar aqui uma interrogação antes do nome da função, ele vai abrir para mim esse help aqui. Ele vai dizer que a função Diversity você vai ter que botar um dado de comunidade, vamos colocar aqui o nosso dado de abundância. Ele está dizendo que o índice default é o Shannon. Então, se eu não fizer nada aqui, ele vai calcular o Shannon para mim, nessa abundância. Eu posso pegar o meu cálculo de Shannon e ver se funcionou igual. Você vai ver que dá o mesmo resultado. Então, parece que a nossa função está correta. Eu posso pegar aqui novamente. E se eu quiser calcular o Simpson, ele diz que tem uma opção aqui no index, que é só definir como Simpson. Então, se eu calculo aqui o de Simpson, ele dá isso aqui, eu posso comparar com a minha. E ok, parece que tanto o Shannon quanto o Simpson eles estão dando os mesmos resultados. Então, a chance da nossa função estar correta é alta. Tá? Então é isso, pessoal. Essa semana se encerra com esse vídeo. Na próxima semana eu vou trazer para vocês, então, mais exercícios trabalhando com matrizes. Salve o seu script e até semana que vem.